novo a entrar nos eixos, amém? Só de saber, gente, um culto com 200 pessoas, que saudade, hein? Que bênção, né? Então, você que está aí em casa, espero te ver aqui no próximo domingo, e quem está aqui, reforce, vamos voltar, Deus tem muito para realizar ainda nesse 2020, amém, gente? Parece que tem muita gente com aquela sensação de que o 2020 acabou, né? Mas eu estou com expectativa que o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 João. Deus quer falar conosco, amém, queridos? Basta se dispor, basta que você se renda a Ele, que Ele quer falar com você. 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, no capítulo 1. Capítulo 1. João, capítulo 1, versículos 5 até o 10. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Até aí, feche os seus olhos mais uma vez. Pai, esta é a tua palavra. Eu peço que nesse momento o Senhor nos direcione. Deus, que um nível de iluminação possa nos tomar, Deus, que essa palavra ela se torne prática, ela se torne uma luz para as nossas vidas, para que experimentemos, Deus, da tua vontade maravilhosa, da tua vontade boa, perfeita e agradável para nós. Espírito Santo, toca no coração de cada um. Espírito Santo, nos leva a experimentar o melhor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, algo que eu percebo é que essa pandemia parece que nos fez abrir os nossos olhos e a valorizar algumas coisas que a gente até então acho que não dava nem tanta importância. Por exemplo, apertar a mão de alguém. Está um mistério agora que eu não sei se nós ainda estamos ou se nós já estamos saindo, né? Aí a hora que a pessoa estende a mão, e aí, você dá um soquinho, você aperta, é bom mesmo é abraçar, né? Vai aí fulano, aquela coisa toda. Era algo que fazia parte do nosso cotidiano e a gente simplesmente agora percebeu o valor, né? O pastor dele, acho que a última vez que ele cumprimentou uma pessoa, se brincar, foi no Réveillon, né, pastor dele? Na hora que ficou sabendo do coronga, ele já desanimou. Mas, queridos, a gente tem uma tendência de aquilo que se torna comum no nosso dia a dia, a gente acaba desvalorizando e tirando aquela essência, aquilo que é tão bacana. Eu quero falar hoje sobre igreja, o povo perdoado. Quem foi perdoado aqui? Amém? Queridos, uma das realidades do Evangelho que é maravilhosa demais é que nós fomos perdoados. O Evangelho ele é a boa notícia de um povo que estava condenado, de um povo que estava perdido, mas que agora foi perdoado e que agora tem nova vida em Cristo Jesus. Jesus, ele entrega a sua vida, ele toma o nosso lugar e nós recebemos a posição de filho de Deus que nós antes não tínhamos, nós havíamos perdido.
Querido, e não tem notícia melhor do que essa, de saber que não há dívida mais. Você não vem para a igreja para pagar nada para Deus. Você não devolve dízimo, você não vai na célula para ganhar crédito com Deus, não. Pelo contrário, agora tem muito mais a ver com uma realidade que nós já assumimos e que nós somos tão gratos que nós vivemos e queremos nos entregar cada vez mais para o nosso Deus. Que leveza que dá isso, querido. Imagina, querido, você tinha uma grande dívida, você ia preocupado para pagar. Eu tenho um prazer em pagar a conta, querido, sim. Bom é gastar, né, querido? Mas sabe quando que começa o mês que você recebe o dinheirinho ali, aí você dá aquele pronto nas contas do mês todo e você fala, ufa, acabou, né? Só mês que vem agora, né? Eu gosto da palavra, da parábola, quando Jesus fala de um senhor que começou a avaliar quem o devia, né? E ele encontra um servo que devia uma quantia inestimável ali, né? A Bíblia coloca 10 mil denários, um valor assim, que para a época era absurdo. É como se nós tivéssemos uma dívida de 10 milhões de reais. E aquele servo, sem como pagar, já condenado à prisão, a tudo que ele tem, até a sua família ser presa, ser levada como escravo, e aquele senhor perdoa aquela dívida. E ufa, passou. Mas parece que não cai a ficha, e aquele servo com um outro que o devia bem menos, ele não perdoa, e parece que ele não entendeu a profundeza e a realidade do que é ter sido perdoado. Queridos, nós tínhamos essa dívida que, de fato, não dava para pagar. Essa sensação que nós temos quando a gente caminha um certo tempo com o Senhor, de que não, nós agora alcançamos um patamar bacana e que agora nós já somos, né, de certa forma, dignos, isso é a maior mentira, querido. O preço, se fosse para ser pago por mim e por você, nós nunca íamos conseguir. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Misericórdia, você não entendeu isso? Querido, graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Ele pagou o preço por mim e por você. E João, quando ele envia essa carta e ele coloca essa direção, ele começa a pegar da natureza do Senhor até o que isso resultou na nossa vida. E nós não podemos esquecer e nós não podemos perder o valor disso, que é maravilhoso demais para nós. Eu quero falar nessa noite sobre algumas verdades a respeito da nossa posição de perdoados em Cristo. E eu espero, querido, que isso seja uma base sólida para que você se firme cada vez mais naquilo que é promessa do Senhor. Se possível, continue com a sua Bíblia aberta em 1 João, no capítulo 1. Nós vamos voltar nos textos em alguns momentos. E no versículo 5, essa primeira verdade que eu quero mencionar, quando fala, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Queridos, nós precisamos de entender que o nosso Deus é luz. É interessante que João, ele fala que Deus é luz e ele reforça, falando, olha, nele não há treva nenhuma. Querido, o nosso Deus, ele é perfeito. O nosso Deus não é alguém que, se nós procurarmos, se nós nos aproximarmos, nós vamos perceber falhas. Nosso Deus não é um ser humano. É engraçado que nós temos uma tendência e uma mania de endeusar pessoas, de erguer pessoas num pedestal.
E quando nós nos aproximamos dessas pessoas e percebemos que elas são falhas como nós somos, que elas passam por problemas como nós passamos, nós simplesmente colocamos de lado, nós perdemos aquele brilho, mas eu quero te dizer, querido, que isso nunca vai acontecer com Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu percebo o quão lindo Ele é, o quão maravilhoso Ele é. Deus, Ele é perfeito no seu caráter. Deus, Ele é perfeito no seu juízo. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele criou. A essência de Deus é a perfeição. Quando Paulo fala que a própria natureza, ela demonstra essa grandeza de Deus, que você já parou para pensar, olhando para uma paisagem bonita, olhando, sei lá, para um animal, olhando para as cores, querido, olha, esses dias minha mãe está empolgada com a internet, ela viu na internet umas plantas diferentes, uma orquídea com cara de macaco. Não é zoeira não, que desiste, né? Quer dizer, veio as sementes, né? O que vai dar dali eu já não sei, né? Mas eu estava vendo planta, essas coisas, eu falei, gente, podia ter sido tudo só verde. Mas parece não, de fato teve uma força criativa, um design bonito ali que você vê nos animais, nas plantas, as cores, a simetria, tudo aquilo. Isso mostra esse Deus maravilhoso, perfeito e lindo que nós servimos. Queridos, a glória de Deus é tamanha, a luz de Deus ela é tão grandiosa a ponto de os próprios querubins não ousarem olhar diretamente para Deus e eles taparem o seu rosto, a sua face diante do nosso Deus que é tão grande. Eu quero te dizer isso, querido, não para que você veja Deus como alguém intocável, não como alguém inacessível, mas a nossa liberdade em Deus não pode tirar essa grandeza, essa glória, essa luz do Deus que nós servimos, querido. Não deixe nada te dizer menos do que o fato que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, o nosso Deus é um Deus perfeito, o nosso Deus é um Deus em que nós não achamos falha, nem sombra, nem variação. Sabe por quê, queridos? Em alguns momentos nós temos uma tendência de achar que, por causa de um reflexo negativo do que nós estamos vivendo, Deus ele deixa de ser bom. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se nesse momento você já está cansado, saturado de ouvir de coronavírus, de crise, disso e daquilo outro. Eu quero te dizer, querido, nosso Deus ele continua inabalável. Nosso Deus ele continua sendo luz. O nosso Deus ele continua sendo uma base sólida para as nossas vidas. Entenda isso, querido, quem é o nosso Deus? João ele começa a partir daí porque o nosso ponto de referência de quem Deus é, ele é muito importante para o cristianismo que nós vamos viver. Quando Jesus apresenta o Deus que é Pai, o Deus que é bom, o Deus que ele viu fazer grandes coisas e boas coisas, gera um paradigma porque, quebra um paradigma porque não era essa a imagem de Deus que se tinha. Esse Deus duro, esse Deus que castiga, não, querida, a nossa imagem de Deus, ela precisa de ser muito bem fixada. Quem é o nosso Deus? Para que a partir daí nós partamos para o que Ele fez, para o que Ele faz nas nossas vidas. Quantos estão entendendo aqui? Amém? A segunda verdade está no versículo 6.
Quando João ele fala, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Com essa base que foi lançada de quem é o nosso Deus, um Deus puro, um Deus que é luz, um Deus que é grande. A implicação lógica disso é nos mostrar que comunhão com Deus aponta para andar em luz e na luz. Se eu tenho esse Deus, se eu ando em algo que é diferente da essência daquilo que Ele é, eu estou vivendo uma mentira. Não combina com comunhão com Deus, querido, caminhar nas trevas. Nós não fazemos o que fazemos para sermos perdoados. Ninguém paga preço. Jesus já pagou. E eu enfatizo sempre que eu falo isso para que você não me entenda mal. Mas, querido, se você recebeu isso do Senhor, se esse Deus que é a luz é o seu Deus, e Ele é o seu Deus, amém? Então não combina que nós caminhemos nas trevas. E o que João está falando aqui quer dizer, nós precisamos de estabelecer essa diferença. Não tem a ver que, talvez em momentos da nossa vida, nós passamos por momentos tenebrosos, nós podemos deslizar, de tropeçar, de cair em pecados, mas viver nisso, andar nisso continuamente, não condiz com o nosso estilo de vida. Não cabe a alguém que está em comunhão com Ele e que viva nas trevas. Quer te dizer, querido, é que há uma comunhão que nós temos com o Senhor, que ela é constante, que ela é diária na nossa vida. Se o seu relacionamento com Deus, ele se baseia em célula durante a semana, culto aos domingos, e só, querido, isso não nutre o que você precisa. Eu quero te dizer que 2 refeições espirituais por semana é muito pouco. Nós precisamos de ter uma vivência, uma comunhão tal com Deus, querido, que Ele esteja conosco 24 horas por dia. De tudo que você for fazer, e eu te pergunto, Deus está incluído em todas as coisas que você faz no seu dia a dia? Ou você ainda está naquela, não, tem as coisas que é de Deus na minha vida, e tem as coisas que eu falo, opa, fecha o olho aí, Deus. Deus, vai dar uma volta aqui, Deus, toma um trocado aqui, Deus, vai comprar uma bala. Querido, Deus, Ele faz parte de 100% da sua vida. Ou Deus não é o seu Deus. Ele pode ser um acessório bacana que você tenta utilizar. Ele pode ser algo que você gosta, mas só na sua mente, porque ou Ele é a sua vida, ou Ele não é nada. Quando João ele aponta para isso, querido, nós temos que constantemente nos purificar em Cristo. O nosso chamado é para ser santo. E quando nós escutamos isso, parece que ainda hoje vem um bloqueio na nossa vida. Mas espera aí, pastor, misericórdia, eu ser santo é possível? Pastor, espera aí, Deus nos chamou para a santidade, sede santos porque eu sou santo. Será que isso aí não era só em tom retórico, em tom, sim, um ideal inalcançável? Não. E não, querido Deus, em Cristo nós já somos santos, amém? Quando você olha no espelho, ali está alguém que Cristo santificou. E para o santo, cabe que diariamente ele se mergulhe
ele se encha do sangue de Jesus, que é o que nos purifica. É por isso, querido, que o desafio que nós temos, enquanto povo perdoado, é entender que nós não podemos andar em trevas. Ontem no Kingdom eu falava que assim, caminhando com o Senhor, algumas coisas que antes para mim era tão natural, hoje sou a coisa mais estranha do mundo para mim. Um exemplo, xingar. Eu tenho certeza, querido, que antes de Jesus na sua vida era talvez normal, xingar, falar um palavrão, falar mal dos outros, fofocar. E hoje, quando eu estou em ambientes que isso é comum, é algo que me estranha, é algo que não me cabe. Quando alguém xinga, parece que na hora me dói, na hora me estranha, porque não faz parte da luz na qual eu estou inserido. Fofoca, querido. Quando uma pessoa começa uma fofoca perto de mim, parece que na hora aquela pessoa, ela cai num descrédito comigo assim, ó. Se é uma pessoa que eu admirava, me desanima na hora. A pessoa fica feia, querido. Porque quando nós estamos em Cristo, é essa luz que sai de dentro de nós, é que ela demonstra essa beleza de Cristo ou não. Eu te pergunto, querido, o quão vivendo transformado, vivendo nessa luz você está? Se você não vive uma constante transformação, em Deus tem alguma coisa errada. Quanto mais eu caminho com o Senhor, mais eu experimento disso. Quanto mais eu caminho com o Senhor, mais eu percebo áreas da minha vida que eu preciso me ajustar para que eu me pareça mais com Ele. E eu espero que você não perca essa capacidade de perceber e de viver isso. Que vir aos cultos e participar das coisas de Deus não perca o poder e a profundidade que elas têm. Queridos, isso são coisas que dependem muito mais de você aí sentado e recebendo do que de nós aqui em cima. Eu não sei se você é desse que termina um culto, não, mas o culto hoje foi fraco, então é porque você está fraco espiritualmente, querido. Você deveria repensar. Se você é daqueles que terminam assim, não, mas a célula hoje foi ruim demais, então é porque tem um problema. Se você tem Cristo, e não mudou aquele ambiente, Cristo não transbordou da sua vida e você aceita, querido, é porque você já saiu do centro da vontade dele. Cuidado. Deus, ele nos chama para que nós sejamos, querido, a manifestação desse povo perdoado, desse povo leve, desse povo que é feliz independente das circunstâncias. Se posicione diante disso, querido. E olha, talvez você está aí pensando, pastor, mas você falou de perdão e até agora eu não vi propriamente dito o que é viver nesse perdão em Deus. E a terceira verdade, querido, ela é a cereja do bolo que João ele pega ali no versículo 8 e 9. Ele aponta para duas realidades, uma negativamente, num primeiro momento, e outra muito positiva. No verso 8, quando ele fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porém, no versículo 9, apesar que parece que ele joga um balde de água fria e fala, ó, nós vamos pecar. Nós pecamos, beleza, mas no versículo 9 ele fala, calma lá, tem solução para a nossa vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Glória a Deus por isso, queridos, porque Deus ele até aponta situações da nossa vida que não estão muito bem. Mas Deus ele sempre mostra o escape e a solução para nós. E mesmo que você não enxergue aquela solução naquele momento, Deus ele garante que estará com você até a consumação dos séculos, querido. A terceira verdade, querido, é que o pecado, ainda que uma realidade em nossas vidas, não se compara à realidade do perdão, que é infinitamente maior. O que eu quero, querido, é que nós não nos fixemos naquilo que é o pecado. E por muito tempo parece que a igreja supervalorizou um evangelho que partia do pecado e terminava no pecado. De um evangelho que falava, ó, nós pecamos, nós estamos perdidos e se nós não mudarmos, nós vamos para o inferno. E eu prefiro me embasar no evangelho que diz, nós pecamos, mas Deus já providenciou solução e o que nos aguarda é a glória eterna. Querido, nós precisamos de nos desvincular disso e entender que, olha, não, o pecado é realidade, o pecado existe, mas o perdão é infinitamente maior do que o pecado sobre nós. E há muitas pessoas que de tanto ouvir pecado, e as dificuldades e santidade é impossível, parece que elas chegam e desanimam antes da corrida começar. E o que nós precisamos é de entender, querido, que sim, o pecado ele se instalou nesse mundo. O pior vírus que existia, pecado, foi a pior pandemia da existência. Mas a vacina para ela já foi prometida desde o primeiro pecado do homem. E o que nós precisamos de fazer, querido, a minha posição não é de supervalorizar o pecado, e que é pecado e as consequências e vai para o inferno, não. Mas também é de não menosprezar o pecado. O pecado ele tem poder de destruir a nossa vida, querido. É por isso que na palavra fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Nós não brincamos com aquilo que é pecado. Pecado não é algo que Deus pegou e falou assim, eu vou pôr aqui umas dificuldades aqui para... Não, que pecado é algo sério, é algo que nos mata. Pecado é algo que rouba partes da nossa vida. Negar nunca é a solução. E o que nós precisamos de fazer então? Se eu falei que o pecado existe, o pecado ele vem, ele está diante de nós, mas tem uma graça, tem um perdão que é infinitamente maior. Qual que é meu posicionamento diante desse? E aí vem a pergunta, querido. Você é um maduro espiritual ou um malandro espiritual? Dá uma olhada aí para o irmão que está do seu lado e vê se ele tem cara de maduro ou de malandro espiritual. Vigia, irmão. Sabe por quê, queridos? Quando esse evangelho ele é pregado, que é o único evangelho, na verdade, o malandro espiritual, sabe o que ele faz? Beleza, vou pecar. A graça de Deus é muito maior, o perdão de Deus é muito maior. Aí o que o diabo faz? Injeta no seio da igreja a hipergraça. A hipergraça é um ensinamento diabólico que fala exatamente disso, de que há uma graça que ela é tão grande que você não precisa de preocupar com o pecado. Há uma graça que é tão grande, a solução foi tão boa que você não precisa nem de lembrar, pedir perdão de pecado, para quê? Você já foi inundado com essa graça. Eu quero dizer, querido, que evangelho, infrações, evangelho em pedaços, não é o evangelho de Cristo, amém? O evangelho ele deve ser
administrado e consumido de forma completa, integral. Não adianta ser fresquinho espiritualmente, não, querido. Se você é daquele irmão que separa a verdurinha, a ervilha, na hora de comer, querido, com o evangelho a gente não fala, não, isso aqui não, ai não, isso que eu não quero, não, querido. Nós vivemos o evangelho na sua essência. 100% do que Jesus ele conquistou, 100% do que Jesus ele requereu de nós. Eis-nos aqui, nós somos essa igreja, amém, querido? Nós temos que nos posicionar. Então, enquanto o espiritual malandro, ele pega isso como uma alternativa para pecar. Eu quero te dizer que Deus sonda e conhece o nosso coração e Ele sabe. Ah não, mas eu pequei e eu chorei diante de Deus e eu me humilhei. Deus sabe. Quando é genuíno. Deus sabe quando é fruto de um entendimento do que foi feito ou é de quando é aproveitar das nossas fraquezas. Repare, querido, olha, Davi ele foi um cara que entendeu isso. Davi ele viveu isso. Enquanto ele podia se humilhar diante de Deus, diante dos seus erros, e que não foram poucos, ele fazia, ele reparava, ele mudava, ele transicionava aquilo na vida dele. Agora, queridos, nós temos que assumir uma responsabilidade. Parar de fingir que nós somos crianças espirituais ainda. Parar de ficar brincando com aquilo que é sério. Olha, o perdão, nós somos sim esse povo perdoado, mas vamos viver isso na realidade, na integralidade daquilo que Deus conquistou. Quando nós não assumimos isso, que nós dizemos que Deus ele é mentiroso. Quando nós começamos a negociar e nós chamamos os nossos pecados de não é pecado, já está tudo ok, já está tudo acertado, não. Querida, nossa postura é, eu não pago por esse perdão, mas eu sou tão grato a esse perdão que eu não quero depender dele. Eu não sei você, querido, você já teve a experiência de alguém te chamar para ir num lugar e falar, não, pode pedir o que você quiser que hoje eu vou pagar a conta. Oh, glória a Deus, né? É bênção ou não é, gente? Agora, eu não sei você, querido, eu fico constrangido. Geralmente, o que eu faço? Eu espero ver o que a pessoa vai pedir, né? Para ser um negócio, pelo menos, no nível para trás ali. Porque, querido, eu não quero ser um aproveitador de um benefício e de uma graça concedida. Já pensou que de você presentear alguém, o pessoal, não, mas presente feio isso que você me deu, pelo amor de Deus, isso aqui eu não quero não, pode levar de volta. A gente não faz isso, querido, que horrível. O presente que Deus nos deu, que não é para que a gente esbanje, para que a gente chute, para que a gente desvalorize, não. Vamos usar assim, mas com sabedoria. E é aí que vem agora a receita. E crente maduro tem que saber esse versículo de cor. 1 João 9, quando fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É porque, querido, o crente maduro, quando ele desliza e quando ele peca, quando ele sai dos eixos, ele já logo assume uma postura e fala, Deus, deixa eu voltar. Deixa eu voltar para o centro da tua vontade. Deixa eu voltar para o que o Senhor já alcançou para a minha vida aqui. João, ele separa isso e ele começa com, olha, o processo do perdão é o seguinte, é se confessarmos. E tem um grande se aí, porque se confessarmos, vai continuar o processo. Agora, se não confessarmos, já parou por aí. Não existe perdão sem confessar. Não existe perdão sem reconhecimento.
Eu fico triste, querido, de pessoas que elas só manifestam reconhecimento, confissão, quando elas são flagradas no pecado. Isso aí é característica do que eu estou falando, do malandro espiritual. Não, enquanto ninguém está sabendo, beleza, vamos ficar aqui, está tranquilo. Mas quando a pessoa ela é surpreendida no pecado, aí, Deus me perdoa, nossa, eu preciso de ajuda, eu preciso, querido, cuidado com isso. Você pode esconder de líder de célula, você pode esconder de pastor, você pode ter seu grupo privado do WhatsApp, que você compartilha as suas coisas ocultas. Você pode ter os melhores amigos dos stories lá, só para eles verem no que você tem feito. Você pode ter, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está inserido em todos esses grupos aí. E pior do que se preocupar com a opinião simplesmente da sua liderança, é não se preocupar com o que Deus, Ele diz ao respeito do que você tem vivido. Você não deve satisfação da sua vida para mim, querido. Longe de mim. Ultimamente eu não tenho nem tempo mais. Que essa pandemia, querido, eu confesso que eu ainda tomei foi uma preguiça de rede social. Eu acho que depois que eu completei 30 anos, que acho que a idade está batendo, né? Que a paciência de... Pessoa já postou mais do que uns 10 negócios no mesmo dia, eu já saio na hora ali, porque eu não dou conta. 10 vídeos seguidos é demais para o meu cacife, né? Nós não estamos preocupados com isso, querido. Eu tenho certeza, os pastores dessa igreja, a liderança, não. Mas eu quero te dizer, querido, que há uma postura que nós precisamos de ter diante do próprio Deus. Nós não procuramos saber, infelizmente, tem hora que chega as notícias para nós e nós vamos sim tentar fazer reparação, restituição, buscar trazer essa pessoa de volta. Se precisar, a gente entrega o corpo a Satanás também, né, pastor Dena? Para que a alma seja conservada, né? Agora, é de mim que parte isso aqui, querido, é se eu confesso, é se eu assumo isso diante de Deus, é sinceridade, querido. Tem dias que eu sou extremamente sincero com Deus, até na forma de falar. Eu falo, Deus, tem tá feio aqui, Deus, eu não estou dando conta disso aqui não. Deus, eu estou tão sem paciência que eu não vou dar conta nem de umas palavras mais chiques para o Senhor hoje não. Deus, fica dúvida aí que eu vou ficar daqui. É reconhecimento diante de Deus ali, querido. Sabe por quê? Porque as justificativas, elas envenenam a sua confissão. Olha, é diante de Deus, Deus, eu fiz, me perdoa. Deus, eu falhei, Deus, de novo, eu caí, Deus, tem misericórdia da minha vida. Ficar demais Deus, mas isso aconteceu porque fulano começou e fulano encheu e fulano foi e eu não aguentei, Deus, o Senhor releva daí, querido. Para de se justificar. É Cristo quem nos justifica. Quando nós tentamos argumentar demais, querido, você está tentando trazer o pagamento para você e aí não funciona, leva para a conta de Jesus. E nós podemos confessar, querido, com a certeza que Ele é fiel para perdoar. Querido, volta lá para aquele Deus que eu expliquei. Quem é o nosso Deus? Um Deus puro, um Deus que é luz, um Deus que garante o que fala, um Deus que é tudo isso aí. Ele fala, ó, eu sou fiel para perdoar. Pode ficar tranquilo. Se nós chegarmos diante do trono da graça, querido, não importa o que nós fizemos, há perdão garantido em todo o tempo para nós. Deus, Ele não retém, querido. Se tem coisas que Deus não retém, querido, é aquele que pede
perdão, é aquele que pede graça sobre a sua vida, aquele que pede sabedoria. Basta que você peça, se você confessa, Ele é fiel para te perdoar, Ele é justo. Eu me lembro da parábola do filho pródigo. E você conhece bem a história, o filho pródigo vacila. Eu tenho certeza que qualquer um, quando lê a parábola do filho pródigo, pensa: gente, mas esse menino precisa de um couro. Bem feito. Aprendeu. Mas o amor de pai, querido, esse amor de um pai terreno, queridos, eu tenho visto isso, como é um amor de pais, pai e mãe, né? O povo tem uma mania de poetizar, só que o amor de mãe, não, querido. Esse amor familiar, isso é tão violento, e pensa comigo, do nosso Pai, de Deus, que é um nível incomparavelmente maior. E o filho pródigo, ele vai com esse discurso decorado: não, ó, estou com vergonha, mas eu já sei, eu vou chegar lá, já vou chegar para o meu pai e falar: pai, pequei contra ti, né, já não sou digno de ser chamado seu filho, né, o senhor pode me tratar como um empregado. Ele já vai, que eu imagino que no caminho ele já pensou tudo o que ele ia falar. E eu imagino que o que aconteceu ali, querido, que a hora que o pai vê aquela cena de filme naquele campo, ventando, né, os matinhos soprando assim e tal, e o pai indo ali para abraçar o filho envergonhado, e o pai abraça ele, e ele começa a falar aquilo, e o pai: não, relaxa, traz um anel para pôr no dedo dele, traz roupa nova, vamos restituir, você é meu filho. Queridos, isso é maravilhoso demais, é um Deus que Ele nos oferece tudo o que nós precisamos para viver uma vida abençoada. Talvez esse mundo, ele seja injusto mesmo, ele seja difícil, mas o nosso Deus, Ele nos garante e fala: eu já tenho o necessário para que você passe por isso, eu já tenho o necessário para que você vença, para que você cresça, para que você vá. E o que nós precisamos de fazer, querida, é assumir essa postura. Se nós somos um povo perdoado, se nós somos esse povo que já foi justificado com Cristo, nós precisamos de mostrar para esse mundo essa diferença. Porque mais do que nunca, esse mundo precisa de ver o que é a obra de Deus nas nossas vidas de fato. Mais do que nunca, querido, as pessoas precisam de olhar para nós e ver o quão Deus é bom, o quão Deus é maravilhoso. Eu quero que você hoje possa entender e assumir essa postura. Se nós somos de fato esse povo perdoado, eu queria que nesse momento você pudesse, se você puder, fechar os seus olhos, ajoelhar no seu lugar, ou ficar sentado, mas poder ter um lero com Deus aí. Ministério de louvor, pode vir à frente. Deus, Ele nos dá uma oportunidade hoje de confissão. Deus, Ele quer que essa realidade do perdão, ela se concretize no seu nível máximo sobre as nossas vidas. Talvez você está carregando culpa que não precisava de carregar mais. Eu não sei, querido, se você já está tão atolado em pecados, em situações, e isso tem sugado a sua vida, isso tem roubado a sua autoridade. Eu não sei se é a pressão da vida, querido, não interessa o que seja, eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele está aqui para ministrar isso sobre a sua vida. Espírito Santo, tem liberdade sobre esse lugar. Espírito Santo, tem liberdade sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Deus, cada um hoje que
se achega diante do Senhor. Cada um hoje que, sem justificativas, mas confessa ao Senhor, confessa é a mentira, é a prostituição, é o engano, confesse a Ele, é a murmuração. Saia daqui nessa noite como de fato quem Ele te chamou para ser, um povo perdoado, alguém remido. Pare, querido, de carregar essa acusação maligna. Assuma essa postura. Assuma essa postura agora. Se confessarmos os nossos pecados, confesse. Fale para Ele que para de ficar maquiando. Seja sincero diante dEle. Olha, Deus, o que há em mim de mal eu te entrego. É isso aqui, Deus. Isso aqui que eu tenho tentado ocultar há tanto tempo. Isso aqui que está me matando. Confesse o seu pecado, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Perdão tira culpa, e uma purificação que gera salvação, que purifica a alma para a eternidade. É isso que Ele quer fazer. Tenha aí, querido, esse momento de intimidade com Deus, no nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Ele está disponível, querido. Meio ao mar, Deixa Ele te erguer. ao teu nome clamarei, e além Clame a das Ele. ondas Não importa o quão olharei. imergido você Se estava. emagrecer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se sou cercado pelo Assuma essa postura, querido. Tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, Clame a Ele nessa noite. e além das ondas olharei. Se eu emagrecer, somente em ti descansarei,
Deixa Ele te conduzir. Senhor, em tua presença. Se coloque de pé no seu lugar. Assuma o seu lugar, querido. Assuma o seu lugar. Se você confessa, Ele é fiel e justo para te perdoar. Você pode sentir um peso que você não carrega mais. Você pode nesse momento sentir a leveza de o que é ser perdoado, de o que é não ter correntes que nos aprisionam. Isso já faz parte da sua vida. Erga suas mãos e comece a agradecer a Deus. Agradeça a Deus por esse perdão. Agradeça a Deus por esse perdão que te perdoa pelo que passou, pelo que acontece, pelo que vai acontecer. Deus, obrigado. Obrigado porque o preço já foi pago. Nós não precisamos carregar a condenação do pecado. Deus, que isso seja claro, que isso seja uma verdade elementar na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, que nós, enquanto igreja perdoada, não aceitemos as calúnias, as difamações do diabo, mas que vivamos a realidade de filhos perdoados. Se tem alguém aqui, Deus, que chega hoje como filho pródigo, cheios de justificativas, que receba esse abraço do Pai agora, que receba um manto novo, sandálias novas, um anel de autoridade. Restitui a autoridade dos teus filhos nessa noite. Restitui. Completa essa obra em nós. Eu não aceito, Deus, que vivamos cabisbaixos, mas que vivamos, Deus, plenamente aquilo que a Tua palavra diz que nós somos: perdoados em Cristo. Perdoados em Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus, que isso seja o que queima no nosso coração. Por isso, que o Teu amor, ó Deus, que a graça do Filho e as consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre a igreja, o Teu povo hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Nós somos perdoados. Que seja uma semana de vitória no nome de Jesus. Vai na paz. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor.